No dia 30 de agosto de 1997, o mundo foi tomado pela dor com a trágica perda da princesa Diana. A princesa Diana da Grã-Bretanha sofreu um acidente de carro. O acompanhante da princesa, Dodi Al-Fayed, e o motorista do veículo morreram no acidente. Sua morte repentina causou ondas de choque em nível global e quando as notícias chegaram do hospital Pitié-Salpêtrière, as atenções rapidamente se voltaram para aqueles que estiveram ao seu lado em seus últimos momentos. A equipe médica, liderada pelo cirurgião Mons Darman, ficou sob intenso escrutínio. À medida que rumores e teorias conspiratórias começaram a surgir, as culpas foram injustamente direcionadas aos próprios médicos que lutaram incansavelmente para salvar sua vida. Agora, o cirurgião que tentou salvar a princesa Diana rompeu o silêncio e deixou todos surpresos. Junte-se a nós enquanto revelamos o que ele confessou sobre a morte de Diana e como viveu aquela fatídica noite a partir de sua perspectiva. Antes de contar o que o cirurgião revelou sobre a morte de Diana, vejamos o que aconteceu naquela noite fatídica. Em um dia aparentemente comum de verão, a princesa Diana, acompanhada de Dodi Fayed, encerrou um luxuoso retiro de 9 dias a bordo do iate de Mohammed Al-Fayed, navegando pelas ensolaradas costas da Riviera Francesa e Italiana. Ninguém poderia imaginar que essa viagem tranquila logo se transformaria em uma noite catastrófica. No dia 30 de agosto de 1997, o casal desembarcou de um jato particular no aeroporto Le Bourget, em Paris, parando brevemente na Cidade Luz a caminho de Londres. O prestigiado Hotel Ritz de Paris, propriedade de Mohammed Al-Fayed, seria seu refúgio naquela noite. Mais do que um alojamento de luxo, o hotel era uma localização estratégica devido à sua proximidade com o apartamento de Al-Fayed, na Rue Arsène-Ussa. No entanto, esse plano bem intencionado acabaria em desastre. Na tentativa de despistar os paparazzi sempre persistentes, um veículo isca foi enviado pela entrada principal do Ritz, na Place Vendôme. Este movimento visava afastar a multidão de fotógrafos, permitindo que Diana e Dodi saíssem mais discretamente por uma porta traseira na Rue Cambon. Às 00h20, eles embarcaram em um Mercedes-Benz S280 preto de 1994, um veículo que prometia segurança, mas que estava destinado ao desastre. Com Henry Paul, subdiretor de segurança do Ritz, ao volante e o guarda-costas Trevor Rhys-Jones no banco do passageiro, eles partiram. Curiosamente, nenhum dos ocupantes do carro usava cinto de segurança, um detalhe aparentemente menor, mas com consequências enormes. O trajeto a partir do Ritz foi cuidadosamente escolhido para minimizar a exposição. Eles cruzaram a icônica Place de la Concorde e dirigiram pelas pitorescas margens do rio Sena. No entanto, a calmaria da noite foi abruptamente interrompida na entrada do túnel Pont de l'Alma. Às 00h23, o inesperado aconteceu. Henry perdeu o controle do veículo. Ao tentar desviar de um misterioso Fiat branco, o carro fez uma manobra brusca, colidindo de frente com o pilar 13 do túnel a uma velocidade assustadora de 101 km/h, mais do que o dobro do limite permitido. O impacto foi devastador. O Mercedes girou violentamente, atingindo a parede de pedra do túnel e parando de maneira catastrófica. Os danos foram extensos, especialmente na parte dianteira do veículo, agravados pela ausência de barreiras de proteção. Inicialmente, Diana sobreviveu ao terrível acidente de carro no túnel Pont de l'Alma, desencadeando uma corrida frenética contra o tempo para salvar sua vida. Os momentos seguintes foram carregados de uma mistura de caos e precisão, refletindo tanto a urgência da situação quanto a sombria realidade que pairava sobre aqueles que estavam no local. O Dr. Frédéric Maillier, um médico de folga que passava pelo local do acidente, foi o primeiro a prestar socorro a Diana. Apesar de não ter ferimentos visíveis, Diana estava em estado de choque, quase inconsciente, murmurando: "Oh, meu Deus!" e mais tarde implorando: "Deixem-me em paz", enquanto a atividade ao seu redor aumentava. A cena era digna de um filme, com os flashes das câmeras dos fotógrafos se misturando às luzes de emergência dos veículos de resgate. Tudo isso tendo como pano de fundo uma noite parisiense. Os fotógrafos, frequentemente vilipendiados por sua perseguição implacável para conseguir a foto perfeita, mostraram reações variadas. Alguns, em um ato de humanidade raramente reconhecido, correram para ajudar, tentando abrir as portas destruídas do carro. Outros, consumidos pelo momento,
continuaram tirando fotos, ações que mais tarde foram alvo de indignação e represálias físicas dos horrorizados espectadores. Em meio a esse caos, a polícia e os bombeiros chegaram ao local. Às 00h30, aproximadamente 10 minutos após o acidente, a polícia já estava organizando a cena e pouco depois chegou uma ambulância. Dentro da ambulância, o ambiente era tenso. Diana, agora sedada após um episódio inicial de agitação em que tentou remover um acesso intravenoso, entrou em parada cardíaca. Enquanto a movíamos, ela sofreu uma breve parada cardíaca e precisávamos de tempo para estabilizá-la, explicaram os médicos. A equipe médica, lutando contra todas as probabilidades, conseguiu reiniciar seu coração com ressuscitação cardiopulmonar externa. A 00h18, finalmente conseguiram retirar Diana dos destroços do carro e, às 00h41, a ambulância partiu em direção ao Hospital Pitié-Salpêtrière, chegando a 02h06. Ao chegar ao hospital, a equipe médica enfrentou a monumental tarefa de tentar estabilizar Diana, que havia sofrido extensos ferimentos internos. Seu coração havia se deslocado devido à gravidade do impacto, e ela apresentava lesões graves no peito e no braço, desafios que intimidariam até os profissionais mais experientes. Apesar dos esforços exaustivos, que incluíram uma massagem cardíaca interna, a condição de Diana continuou a se deteriorar. A luta para salvá-la, marcada por momentos de esperança passageira e retrocessos esmagadores, culminou com seu falecimento às 4h da manhã. O anúncio de sua morte em uma coletiva de imprensa às 6h foi um momento solene e devastador, marcando o fim de uma figura icônica em nível global. A notícia da morte de Diana provocou um luto nacional e global. O primeiro-ministro francês e o ministro do Interior visitaram o hospital, um gesto de solidariedade e respeito. Mais tarde naquele dia, o ex-marido de Diana, o príncipe Charles, acompanhado por suas irmãs, chegou a Paris. Sua visita ao hospital, acompanhados pelo presidente Jacques Chirac, foi marcada por dor e gratidão aos médicos que lutaram bravamente para salvar Diana. O retorno de seu corpo ao Reino Unido foi um ato solene, marcado por dignidade e profunda tristeza. Seu caixão, envolto no estandarte real, foi transportado da base aérea da RAF Northolt ao necrotério de Hammersmith e o acidente não apenas tirou uma vida, mas também desencadeou uma avalanche de perguntas e investigações. A trágica morte de Diana gerou um turbilhão de teorias de conspiração, com diversas figuras e eventos entrelaçados em uma complexa teia de suspeitas e intrigas. Entre os principais defensores dessas teorias estava Mohammed Al-Fayed, pai de Dodi Fayed, que morreu junto com Diana. Suas insistentes afirmações de que o casal foi assassinado por forças do establishment britânico adicionaram um nível de mistério a uma narrativa já devastadora. Mohammed Al-Fayed acredita firmemente que seu filho e Diana foram vítimas de um complô sinistro. Segundo ele, a família real britânica, junto com certos agentes do Estado, não podia suportar a ideia de que Diana se casasse com seu filho, um muçulmano egípcio. Essa união, segundo ele, ameaçava a suposta pureza da monarquia, levando essas forças a orquestrar suas mortes. As acusações de Mohammed Al-Fayed mantiveram vivas as chamas da conspiração, garantindo que a história daquela fatídica noite continuasse a ser discutida e debatida em fóruns públicos. Adicionando complexidade ao caso, as teorias de conspiração também se concentraram na equipe médica que atendeu Diana. A teoria aqui é tão dramática quanto perturbadora. Alguns teóricos da conspiração afirmam que a princesa Diana não sofreu ferimentos fatais no acidente, mas foi assassinada no hospital. Eles apontam supostos atrasos no transporte de Diana ao hospital e os procedimentos médicos realizados como passos orquestrados em um complô britânico para garantir que ela não sobrevivesse. Central nesta teoria está o Dr. Monsef Daman, o médico que liderou a equipe médica no hospital Pitié-Salpêtrière. Segundo esses teóricos, o atraso em levar Diana ao hospital foi uma manobra calculada que permitiu que sua condição piorasse, facilitando supostamente que a equipe médica, sob ordens da inteligência britânica, selasse seu destino. A acusação se estende ao ponto de afirmar que a equipe médica administrou tratamentos incorretos para acelerar sua morte. O Dr. Monsef negou categoricamente essas acusações, destacando a dedicação ética e profissional com que ele e sua equipe abordaram a situação. Ele descreve a intensa pressão de tratar uma paciente tão conhecida e o impacto emocional que sua morte teve nele pessoalmente. Para Monsef,
aquela noite foi sobre lutar desesperadamente para salvar uma vida, não tirá-la. Ele afirma que as teorias de conspiração não apenas distorcem a verdade, mas também desonram os sinceros esforços da equipe médica envolvida. Todas essas teorias de conspiração levaram ao início da Operação Paget, uma investigação detalhada conduzida pela Polícia Metropolitana Britânica, sob a liderança de Lord John Steele. Lançada em 2004, essa investigação buscou abordar e desmentir as inúmeras teorias conspiratórias que cercavam a morte prematura de Diana, princesa de Gales. A Operação Paget foi meticulosamente planejada e executada com um duplo objetivo: explorar os detalhes do acidente e avaliar a resposta médica que Diana recebeu. A equipe de investigação examinou cada elemento da cena do acidente e os procedimentos médicos posteriores. Especialistas forenses, incluindo patologistas, líderes e investigadores de acidentes do TRL, Laboratório de Pesquisa de Transporte, foram convocados para fornecer informações sobre as evidências físicas e a sequência de eventos que levaram ao desfecho fatal. Um dos pontos mais persistentes foi a alegação de que a morte de Diana foi orquestrada pelo MI6 sob ordens diretas da família real. Esse relato ganhou força em parte devido a Mohammed Al-Fayed, que manteve suas acusações públicas e perseguiu ações legais que mantiveram essas teorias no centro das atenções. O relatório da Operação Paget, com 832 páginas, concluiu que o acidente foi um evento trágico, sem evidências que apoiassem as teorias conspiratórias. Identificou como principais causas a intoxicação e o excesso de velocidade do motorista Henry Paul, exacerbadas pela perseguição dos paparazzi. Em 2008, uma investigação conduzida pelo legista confirmou os resultados da Operação Paget, declarando as mortes de Diana e Dodge como homicídios involuntários devido à negligência do motorista e à imprudência dos paparazzi. Também destacou que Diana não usava o cinto de segurança, o que contribuiu para a gravidade de seus ferimentos. Mencionamos anteriormente o Dr. Monsef Daman ao discutir as teorias conspiratórias sobre a morte de Diana. Agora, este cirurgião, que tentou salvar a princesa Diana, rompeu o silêncio e surpreendeu a todos com seu relato em primeira pessoa sobre os eventos daquela trágica noite de 1997. O Dr. Monsef, que estava de plantão no Hospital Pitié-Salpêtrière, em Paris, revelou recentemente ao Daily Mail como aquela noite começou como qualquer outra no departamento de emergências, até que tudo mudou com a chegada de Diana, gravemente ferida após o acidente de carro. Desde o momento em que chegou, por volta das 2 da manhã, ficou claro para o Dr. Monsef e sua equipe que estavam enfrentando um desafio médico extremo. Diana já havia sofrido uma parada cardíaca e os paramédicos vinham trabalhando incansavelmente no local do acidente para estabilizá-la e garantir que ela chegasse viva ao hospital. Ao chegar ao hospital, medidas imediatas foram tomadas para avaliar as lesões de Diana por meio de uma série de radiografias. Os resultados foram devastadores. Diana sofreu uma hemorragia interna severa, com um rompimento particularmente grave em sua veia pulmonar esquerda, uma lesão notoriamente grave e com alta taxa de mortalidade. Compreendendo a gravidade da situação, o Dr. Monsef iniciou uma toracotomia, abrindo a cavidade torácica para acessar e tratar os órgãos danificados. Durante esta delicada operação, a equipe médica encontrou uma complicação inesperada, um rompimento no pericárdio, o saco protetor que envolve o coração. Essa descoberta crítica revelou que o trauma era ainda mais grave do que se estimava inicialmente. O rompimento permitiu que o sangue inundasse a cavidade torácica, exercendo uma enorme pressão sobre o coração e impedindo seu funcionamento adequado. À medida que a situação se tornava mais crítica, o Dr. Monsef reconheceu que o caso exigia uma experiência mais especializada. Nesse momento crucial, por volta das 2h30 da manhã, foi chamado o professor Alain Pavie, um renomado cirurgião cardiotorácico francês. Sua chegada trouxe um fio de esperança enquanto ele avaliava a condição de Diana e a transferia para uma sala de cirurgia para realizar uma intervenção mais intensiva. Apesar dos esforços extraordinários do Dr. Monsef
e sua equipe, juntamente com a expertise do professor Pavia, a gravidade das lesões de Diana foi insuperável. A equipe médica utilizou todos os métodos disponíveis para reanimá-la, incluindo massagem cardíaca manual, uma tentativa desesperada de reiniciar fisicamente o coração e restaurar a circulação. Vários esforços de desfibrilação foram realizados, utilizando choques elétricos para tentar restaurar o ritmo cardíaco. No entanto, esses esforços não tiveram sucesso. Durante uma hora exaustiva, a atmosfera na sala de cirurgia esteve carregada de tensão e determinação. As ordens rápidas, os sons constantes dos monitores e as expressões sérias dos médicos refletiam a magnitude do desafio que enfrentavam. O Dr. Monsef administrou várias rodadas de medicamentos projetados para estimular o coração de Diana e estabilizar seus sinais vitais. No entanto, à medida que os minutos passavam, a possibilidade de salvá-la tornava-se cada vez mais remota. Às 4 da manhã, a difícil decisão foi tomada. Após tentativas contínuas e sem sinais de resposta, a equipe médica cessou os esforços de reanimação. O Dr. Monsef, exausto e desanimado, trocou olhares de profunda tristeza com seus colegas. A princesa Diana foi declarada morta. O momento não foi apenas uma derrota médica, mas também um golpe pessoal e emocional para cada membro da equipe que havia depositado sua habilidade e esperança em salvar uma vida que havia tocado milhões de pessoas ao redor do mundo. A equipe permaneceu em silêncio após o anúncio, processando os eventos daquela noite e o imenso interesse público que adicionava uma camada extra de pressão à sua já desafiadora tarefa. O Dr. Monsef relembrou o impacto emocional que a experiência deixou. Eles não estavam apenas lutando pela vida de uma paciente, mas de uma mulher conhecida e amada por milhões. Ao refletir sobre aquela noite, o Dr. Monsef expressou um profundo senso de responsabilidade e uma aguda consciência das implicações globais de seus esforços. Apesar do resultado, ele afirmou firmemente que fizeram tudo o que era possível para salvar a princesa, adicionando uma nova camada de complexidade ao relato da noite da morte de Diana. As implicações dos recentes rumores sugerindo uma possível prisão do príncipe Charles foram impactantes. Essas acusações, embora não confirmadas, poderiam desencadear uma crise constitucional sem precedentes no Reino Unido e causar ondas de choque na comunidade global. Os rumores que circulam há anos sugerem que o príncipe Charles poderia estar envolvido em um complô relacionado à morte de Diana, com o suposto motivo de seu desejo de se casar com Camilla Parker Bowles. Segundo essas alegações, Charles teria visto Diana como um obstáculo para sua relação com Camilla, e sua eliminação abriria o caminho para o casamento. Embora essas teorias pareçam extremas, elas persistem na imaginação pública, alimentadas por comentários, coincidências e pela falta de respostas definitivas. As insinuações sobre o envolvimento do príncipe Charles foram descartadas em múltiplas investigações, mas sua mera existência continua a manchar a percepção pública dos eventos daquela noite fatídica. Retornando ao comovente testemunho do Dr. Darman, seu relato sobre as horas finais de Diana destaca não apenas os esforços médicos desesperados, mas também o peso emocional das circunstâncias. Apesar das teorias que sugerem intenções nefastas nos procedimentos médicos, o Dr. Monsef enfatizou que sua equipe fez tudo o que era possível para salvar Diana. Ele explicou que os ferimentos de Diana, particularmente o rompimento em sua veia pulmonar, eram devastadores e quase impossíveis de superar. O esforço coletivo dos médicos foi uma batalha contra probabilidades intransponíveis. As teorias conspiratórias ganharam força devido a uma combinação de fatores, incluindo as declarações de Mohammed Al-Fayed, pai de Dodi, e as acusações de que Diana estava sendo vigiada pelos serviços secretos britânicos nos dias que antecederam o acidente. Essas narrativas alimentaram a ideia de que forças poderosas poderiam estar envolvidas em sua morte, com motivos que vão desde razões pessoais até a proteção da reputação da monarquia. Um dos pontos centrais dessas teorias é a carta que Diana escreveu ao seu mordomo em 1995, na qual expressou temer por sua vida. Na carta, ela mencionava acreditar que meu marido planeja um acidente no meu carro, uma falha nos freios e um ferimento grave na cabeça, como forma de abrir caminho para que ele se casasse com Camilla. Essa carta foi usada como prova por teóricos da conspiração, embora sua autenticidade e interpretação ainda sejam objeto de debate. Se os rumores sobre uma possível prisão
do príncipe Charles se concretizassem, o impacto na monarquia britânica seria monumental. A instituição já enfrentou sua cota de desafios, mas essa situação seria diferente de qualquer outra na história moderna. A confiança pública, já fragilizada por controvérsias anteriores, poderia ser severamente comprometida, afetando o papel da monarquia no Reino Unido e no restante do mundo. Nesse contexto, as declarações do Dr. Monsef Daman servem como um lembrete crucial dos fatos médicos daquela noite, oferecendo uma perspectiva profissional que contraria as especulações sensacionalistas. Objetivos principais da Operação Paget: determinar se a colisão no túnel Pont de l'Alma foi um acidente ou um ato premeditado. Examinar as alegações de conspiração, incluindo as acusações de que o MI6 e a família real britânica participaram de um complô para eliminar a princesa Diana. A equipe de investigação da Operação Paget incluiu entrevistas com mais de 300 testemunhas, desde autoridades francesas e britânicas até testemunhas oculares e especialistas técnicos. Também realizou uma revisão minuciosa de evidências forenses, como a análise da cena do acidente e dos destroços do veículo. Estado do motorista Henri Paul. O relatório concluiu que Henri Paul, o motorista do Mercedes, estava sob efeito de álcool e medicamentos. Isso afetou significativamente sua capacidade de conduzir, contribuindo para o trágico acidente. Paparazzi e a mídia. Embora tenha sido confirmado que vários paparazzi perseguiam o veículo no momento do acidente, não foram encontradas provas conclusivas de que sua presença direta causou a colisão. No entanto, sua participação foi considerada um fator de distração. O misterioso Fiat Uno branco. Um dos principais focos das teorias conspiratórias girava em torno de um Fiat Uno branco visto no local do acidente. Apesar de investigações extensas, o motorista nunca foi identificado, deixando essa peça como um elemento não resolvido. Lord John Stevens declarou publicamente que não havia evidências de um complô organizado pela família real ou qualquer agência governamental. Este foi um acidente trágico, causado por uma combinação de fatores infelizes, afirmou. Conclusão da Operação Paget. A investigação, documentada em um relatório de 832 páginas, concluiu que a morte de Diana foi um caso de homicídio culposo, devido à condução negligente de Henri Paul, exacerbada pelas circunstâncias do momento. O Dr. Monsef Daman, um dos cirurgiões que atendeu a princesa Diana na noite de sua morte, compartilhou detalhes impactantes sobre os esforços médicos realizados para salvá-la. Durante sua entrevista ao Daily Mail, Monsef explicou que a noite começou como qualquer outra no hospital, até que a emergência envolvendo Diana mudou completamente o curso dos eventos. Aproximadamente às 2 da manhã, a princesa Diana chegou ao hospital Pitié-Salpêtrière em estado crítico. Ela havia sofrido uma parada cardíaca no local do acidente e, embora os paramédicos tivessem conseguido estabilizá-la temporariamente, sua condição era extremamente delicada. As radiografias iniciais revelaram uma hemorragia interna severa, particularmente um rompimento significativo em sua veia pulmonar esquerda. Essa lesão, segundo o Dr. Monsef, é extremamente grave e frequentemente fatal, mesmo sob as melhores condições médicas. A equipe médica iniciou imediatamente uma toracotomia, um procedimento em que a cavidade torácica é aberta para acessar o coração e os pulmões. Durante o procedimento, encontraram outro problema crítico, um rompimento no pericárdio, a membrana que envolve e protege o coração. Esse dano adicional complicou ainda mais o tratamento. Conforme a situação se agravava, o hospital convocou o renomado cirurgião cardiotorácico francês, o professor Alain Pavie, para liderar o procedimento. A gravidade dos ferimentos de Diana exigia uma atenção especializada e uma abordagem cirúrgica altamente qualificada. O professor Pavie e a equipe médica trabalharam incansavelmente para reparar a veia pulmonar danificada, um procedimento extremamente delicado. Paralelamente, tentaram reanimar seu coração com massagem cardíaca manual e descargas de desfibrilação. No entanto, a perda massiva de sangue e os danos internos graves se mostraram insuperáveis. O Dr. Monsef relembrou a atmosfera tensa e o foco inabalável da equipe durante mais de 1 hora de esforços ininterruptos. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, disse ele, descrevendo a cena como uma batalha dolorosa pela vida de uma mulher que significava tanto para milhões de pessoas ao redor do mundo.
Às 4 horas da manhã, após tentativas contínuas de reanimação sem sucesso, a equipe médica tomou a difícil decisão de declarar o falecimento da princesa Diana. Segundo o Dr. Monsef, o momento foi devastador para todos na sala. "Não perdemos apenas uma paciente, perdemos alguém amado por milhões", expressou ele. O Dr. Monsef revelou que a experiência teve um impacto emocional profundo nele e em seus colegas. Embora estivessem acostumados a lidar com emergências críticas, essa situação foi diferente devido ao perfil da paciente e ao nível de escrutínio público que enfrentaram depois. A pressão de saber que o mundo estava observando adicionou um peso emocional difícil de suportar, confessou. Embora a Operação Pajé e as investigações francesas tenham concluído que a morte de Diana foi um acidente, as teorias de conspiração persistem. A recente abertura do Dr. Monsef sobre aquela noite fatídica traz uma perspectiva humana e profissional ao trágico evento, reafirmando os esforços médicos realizados para salvá-la e destacando a devastadora realidade de seus ferimentos.